Boa noite, amor, amores. Boa noite, doutora. Com a cara e com a coragem, sem make, verdade. Com franjinha, é verdade. Em homenagem à novela Vale Tudo, eu adoro franjinha. Eu sou daquelas que, quando eu olho minhas fotos de pequena, a minha mãe cortava as minhas franjas, tipo que nem a Serra de Santos, sabe? Tipo, começava aqui embaixo e subia. Eu sou daquela- eu parecia a Garrafinha, aquele personagem de desenho animado, sabe? Eu era meio que ruivinha, tinha um monte de sarda e usava óculos com tampão. Não que eu não use agora. Agora eu uso no celular e no computador, porque eu não consigo, né? Trabalhar sem óculos. Mas para ver televisão, essas coisas, não precisa, mais para perto mesmo. Pra longe, tá longe, longe, longe. Bom, a gente tá falando, eu tô vendo muito no meu YouTube, no meu canal, sobre o Alzheimer, né? É verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa, todo mundo sabe. Ela começa. A maioria das pessoas que tem Alzheimer pode ter certeza que tem hereditário, infelizmente, né? Eu cansei de falar aqui e já falei para minha mãe também, para minha mãe pedir, né, pro próprio SUS para encaminhar ela para fazer ou ela mesma, né, depois quando tiver um pouco melhor das nossas situações, ela procurar fazer uma análise, um treinamento através de com a neurociência, porque ela é muito bacana, né? Ela não cura o Alzheimer, porque o Alzheimer é uma doença, uma patologia que ela é degenerativa mesmo, né? Isso foi totalmente fora de cogitação comigo, nunca aconteceu isso, foi verdade, né? É óbvio, no início tudo se foi especulado, como eu já disse aqui, né, como um possível Alzheimer, mas isso foi menos zero, né? Não que o Alzheimer não dê em pessoas de menos idade, né? Mas o que vinha acontecendo comigo não tinha nada a ver com Alzheimer, né? É verdade. O Alzheimer as pessoas esquecem, vai esquecendo é, cada dia que passa mais e mais e mais. E o meu tratamento, quando a gente começou, a, a, a prova maior foi que realmente o que foi trabalhado não foi esquecido. Né? O que foi ali mexido no cérebro não foi esquecido. Isso é muito importante, é muito legal. E tá aí. Né? Então eu sempre tô falando isso pra minha mãe. Né? Porque minha mãe e minha avó teve, a mãe da minha mãe, então eu já tô dizendo. Minha mãe não tem mania de guardar senha. Ai, tudo deixa de cabeça, anota. A gente, quem não tem problema de memória, esquece senha, imagina pessoas que têm. Né? Então tem que. Eu tenho lá os meus cadernos, o meu bloco aqui, o meu próprio WhatsApp, né? Que eu vou lá e anoto as minhas senhas. Procuro deixar tudo quase sempre igual, verdade, porque quando eu esqueço também é uma coisa, né? Então, sempre foi assim, desde que a gente começou a fazer o tratamento. E a neurociência, ela ajuda muito, né? A fazer esse treinamento com o cérebro, com a... Ai, como que é? Com o cérebro, com raciocínio, né? Muito legal. Eu lembro que no início do meu tratamento, né? Eu sempre falei para os médicos, né? Eu gosto muito de música, de leitura, né? E de vídeos, né? Mas o meu negócio é música, né? Eu adoro música, eu adoro ouvir música e ler e escrever, né? Então isso foi primordial para o meu tratamento, porque eles focaram muito na parte da memória musical, que isso é importantíssimo na vida da gente, porque assim, todo mundo tem algo que quando toca uma música lembra de alguma coisa, né? Então isso foi primordial para o meu tratamento, né? A memória musical, a memória do local, né? Da cena, daquela reviver aquilo, né? E também a memória olfativa, né? Até aquela memória olfativa e do paladar também, né? E o do lugar é muito engraçado, é muito curioso. É verdade que durante meu tratamento, que eu voltava nos lugares, principalmente agora, nessas viagens que eu fui para o Nordeste, agora, 4 anos, né? Atrás, que eu fui para Maragogi, que eu fui para todos. Eu fui no itinerário, eu fiz um itinerário todinho que eu havia feito em 2018, né? É verdade. E eu não lembrava. Então, assim,
e que eu fiquei ali, fui pra Boa Viagem ali, né? Resgatar aquelas coisas, aquelas memórias da Lara, a verdade. E quando a gente lembra, é incrível. Parece que o treinamento que você faz com raciocínio, com a memória, é fantástico. Eu falo, o ser humano ele usa 10% do cérebro, da nossa capacidade. E é verdade, galera, a gente usa menos mesmo. 10%. Vocês não têm dimensão de como que é o cérebro de uma pessoa, como que é o nosso subconsciente, como que essa parte de neurociência é fantástico, né? E na época que eu estava fazendo tratamento, era incrível, né? Quando eu ia em locais, em lugares, roupas, né? Vocês podem ver que eu tô sempre repetindo roupa. Lá atrás eu tive a memória fotográfica também foi trabalhada muito na minha pessoa, é verdade, né? De um antes e de depois, de olhar aquilo ali, a foto, para ver se recordava alguma coisa, a cena. E quando recorda, é incrível. Quando a gente tem essa recordação, parece que você está vivendo aquilo, né? A emoção, é verdade. Bom, eu tô falando um pouco sobre isso, né? De quem é a culpa, galera? A culpa é das pessoas, que a culpa nunca foi minha, né? Durante o meu canal aqui, durante o que eu falo no meu livro, eu deixo isso bem claro, que durante 7 anos de tratamento, eu me dediquei aos meus estudos e a trabalhar de verdade, né? Porque até então eu sempre disse, meu coração tá quieto, meu coração tá quente, eu tô tranquila, eu tô sossegada, eu sou uma mulher tranquila e sossegada, é verdade. Eu não tinha tempo de correr atrás de emoções, atrás de romances, né? Eu tinha que tocar minha vida, me refazer, porque é como minha mãe citou já várias vezes, acho que ela citou ontem. Eu zerei tudo, basicamente, galera. Foi quase que meio uma zerada de verdade. E eu tive que resgatar muita coisa de dentro da minha pessoa que vocês não têm noção da luta que foi pra mim, né? E eu disse ontem, numas fotos que eu postei aqui, com a foto do livro na mão, que eu nunca fui vou falar do INSS, né, que tá um escândalo aí, é verdade, que eu nunca fui, a minha médica nunca me encaminhou para uma psiquiatria da parte do governo, do INSS, nem mesmo para eu pedir um benefício como uma deficiente. É verdade. Por quê? Já foi me perguntado isso, inclusive agora, há pouco tempo atrás. É café. Há pouco tempo atrás, que eu estava fazendo meus exames no posto de saúde, eu estava conversando com uma enfermeira. Ela é enfermeira de outro hospital e ela também atua em particular. Ela falou, Fabi, por que você, né, não foi atrás dos seus direitos, se aposentar ou virar acho que é PCD, né, que fala, ter os seus benefícios. Por quê, galera? Eu sofri muito já, eu já sofri muito na minha vida. E essa situação é uma parte que ainda eu tenho que trabalhar um pouco muito mais dentro de mim. Porque é um baque que é só quem sabe, quem tem, sabe, né? De repente a sua vida muda total. E minha vida ela vem mudando desde 2019 pra cá. Porque eu falo, 2018 que aconteceu, mas a gente veio a descobrir ao certo em 2019 por causa das perdas significativas de memória e depois da Covid, né? Então, ali o baque foi terrível. E eu, como uma pessoa, como eu digo no livro, eu sempre lutei muito pela minha independência financeira, né? E para voltar ao mercado de trabalho com toda a garra e toda a luta. Então, isso para mim, a pessoa seria aqui mesmo, meio que uma derrota. É verdade. Não, mas é um benefício. Seria uma derrota para minha pessoa. Então, possa ser que daqui uns anos eu possa vir a correr atrás disso. Outro fato que eu tenho que falar para vocês aqui, a minha deficiência ela não é visível, né? Eu não posso falar que eu tenho deficiência hoje né, na caixinha, porque o que eu esqueci está esquecido e o que o meu tratamento ajudou eu a resgatar, eu resgatei muito bem e obrigado. E tanto aí que eu trabalhei muito e muito, muito mesmo. Durante 7 anos eu não parei de trabalhar. Desde o acidente até... Eu só parei de trabalhar depois da Covid. Porque a Covid, sim, ela deu
uma zoada um pouquinho mais. Mas foi aí que a gente parou de verdade para resgatar tudo e deixar tudo zerado mesmo, né? Seguir uma nova trajetória profissional e andar para frente e sempre quietinha na minha, com meu coração quente, com alguém que eu amo e tocando minha vida, esperando as coisas acontecerem sem prejudicar ninguém, né? Então por isso que eu falo, a culpa é de quem? É minha? Não, galera. Eu me cuidei durante 7 anos, foi uma luta muito grande para mim. Então eu quero falar uma coisa para vocês, muito séria, né? Quando eu trabalhava na Berrine, eu não me lembro se era ou na Pipiolo ou lá na Lelo, né? Eu fazia... Todo mundo sabe que eu saía de casa cedíssimo, pegava um ônibus aqui, descia em Santana. Em Santana eu pegava a linha azul e ia até Santa Cruz, depois fazia interligação com a linha Lilás, pegava, descia no Brooklyn eu pegava um outro ônibus, né? E descia na Berrine. Ou seja, era um trajeto de quase 2 horas todos os dias. E muitas vezes era horário de pico, né? Porque eu saía daqui de casa às 5h40 da manhã. Então eu pegava aquele horário de pico mesmo, né? Enfim, então eu pegava o transporte público muito cheio, muito cheio. E eu, com esse meu problema que eu tenho físico, que a deficiência física é que atrapalha um pouco, né? Ela não é visível. Se eu tivesse tido uma boca torta, uns dedos da mão torto, né? Algo que realmente as pessoas olhassem para minha pessoa e falavam, ela é uma deficiente, com certeza eu teria um pouco mais de respeito, até mesmo nos transportes. Por isso que hoje eu acho isso muito bacana, o que as companhias de, né, o governo de São Paulo no metrô e até mesmo alguns ônibus, algumas empresas de ônibus já estão aderindo, né, essa campanha sobre o autismo, né, por ser uma deficiência. E o autismo é outra coisa, que muitas vezes a pessoa que ela é autista, às vezes você olha no semblante e você percebe, mas às vezes não. É verdade. Então também é um benefício. Então eu vou voltar a falar para vocês o que aconteceu comigo uma vez no metrô. É verdade, o metrô tava cheio pra caramba, né? Eu não tenho firmeza, porque a pessoa quando não tem, que nem o meu problema, galera, foi o meu AVC, todo mundo já sabe, agora eu posso falar, foi vocês abriram a caixa que tava fechada, né? Era uma coisa íntima e pessoal minha, isso não era de direito de eu expor. Se eu não expus nem pra família, isso era um direito meu. Mas não, a partir do momento que vocês começam a metralhar a minha pessoa, começam a me ofender em ambientes de trabalho. Eu com uma patologia, uma sequela muito grave, que eu tive que encarar isso sozinha e aceitar, né, sozinha. De repente você era uma pessoa, do nada você mudou sua vida, né? Então assim, isso é a primeira coisa que foi muito difícil para mim, aceitar a nova Fabiana, né? E ataques à minha pessoa nos ambientes de trabalho, sendo chamada como, brincando como louca, como velha, né? Porque essas pessoas, automaticamente, elas não têm noção do que elas falam, né? Isso machuca uma pessoa, magoa uma pessoa que tem uma deficiência de verdade, né? E eu, com essa luta, principalmente não só da física, no caso do pé, né? Mas sim da memória, que para mim a pessoa, o que pegava era a memória, porque sem memória a gente não é nada, galera, né? Então por isso que eu fui correr tratar disso na minha vida, né? O pé eu deixei pra lá, eu falei, o pé deixa pra lá, só que acontece que eu tenho um problema, que o meu pé, eu não tenho firmeza no pé esquerdo. Então, automaticamente, quando você não tem muita firmeza, por exemplo, de você se apoiar do lado esquerdo no pé, os meus 3 dedos do pé, eles não têm sensibilidade, né? Eles não se movem, eles são frios, é verdade. Então, assim, automaticamente, isso é um trabalho que eu também tenho que fazer psicologicamente, porque é óbvio, né? Quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, o que incha, o que dói? O pé. Por quê? Porque é uma patologia que ela existe e o meu subconsciente, ele vai lá e ele traz, ele liga uma coisa com a outra, né? Isso é emocional também, é verdade. Não que não seja físico, mas é emocional. O físico é a deficiência mesmo, que os dedos morreram, não vai ter jeito, né? Que vão estar lá e eles vão ficar para sempre daquele jeito até eu ir embora, vai ficar daquele jeito,
né? Porém, eu vou ter as minhas dificuldades, né? Hoje eu já não corro tanto, eu já não ando tanto, se eu andar muito dói, incha. É verdade, se eu fico de pé muito tempo dói, incha. Por quê? Porque aqueles dedos, eles simplesmente, eles são ali como se não existisse, né? E o que que acontece? Através disso, eu não sinto firmeza no meu lado esquerdo. Então, se eu pego um transporte público, um ônibus ou um metrô lotado, que eu tenho que me apoiar com algum lado, é sempre o direito, né? Eu sempre pego com a mão direita. Eu saio para passear com a Lara, a primeira coisa que eu faço é pegar a Lara na minha mão direita. Às vezes ela quer dar uma volta, alguma coisa, ela vem pelo meu lado esquerdo, mas quando ela vê um gato, eu me apavoro, porque ela fica de pé, ela vai com a força toda e ela me puxa, eu acabo caindo, né? Eu tenho certeza hoje absoluta dos 2 tombos que eu tive no metrô, lá na estação Santa Cruz, em 2023, em 2022, antes de eu sair da Prime, e agora do acidente que eu tive o ano passado, aqui em casa. Tá certo que o de casa, o chão realmente estava molhado, porque lá eu tinha mania de lavar a casa, aqui não. Mas lá eu tinha mania de lavar o quarto, lavar a sala. Então eu puxei e entre os reajustes ficou aquelas pocinhas. E eu saí correndo, tropecei mesmo no fio e caí. Mas se eu tivesse com firmeza total no pé, com certeza isso não teria acontecido. Então, é algo que eu já sofri muito no transporte público, porque às vezes eu me dou, né? Eu posso sentar num banco de deficiente, porque eu sou. Então, uma vez eu estava no metrô, indo para trabalhar, eu até encontrei nesse dia 2 moças que trabalhavam na área financeira, a gente começou a trocar ideia. E eu estava sentada no banco de deficiente, né? A gente estava indo, o metrô estava indo, e veio uma mulher muito brigando, não sei com quem, estava toda vestida de branco. Ela já entrou no metrô discutindo, ela era uma senhora de mais idade, né? E eu estava sentada ali. E tinha um monte de gente nos bancos de não deficiente, mais jovens que eu, que poderia ceder o lugar a ela, né? E não fizeram. Então ela ficou olhando pra minha cara, me encarando, eu sentada ali, né? Aí ela olhou pra minha cara, aí ela virou e fez assim: vê se pode uma mulher dessa sentada num banco que é pra mim. Aí as meninas que estavam do meu lado, né? Porque eu já tava com o canal aberto, tudo, e a gente conversando e tal. Aí as meninas estavam comigo, ali do meu lado, conversando comigo, fez assim: continua aí. Aí eu falei: não, eu vou levantar. Aí eu levantei e cedi o meu lugar pra ela, né? Aí ela olhou pra mim e ela fez assim, fez mais que sua obrigação. Eu falei: a senhora sabe se eu tenho uma deficiência pra eu estar sentada aqui? Então é algo que a gente não precisa ficar, né? A gente não tem um crachá dizendo, né? Eu posso sentar aqui porque realmente eu tenho uma patologia que me permite, se eu tiver a disponibilidade de sentar, né? Não tiver uma pessoa com um problema mais grave que o meu e eu ter que ceder para essa pessoa porque eu faço, né? Se não tiver, eu posso sentar, né? Mas não está escrito ali, né? Eu posso, né? Não está na minha cara, né? Então é algo que não havia necessidade de ser exposto, mas foi devido a tudo isso que eu venho passando e lutando sozinha. Encarar uma situação dessa, uma mulher de 40 e poucos anos, a flor da idade, com uma vida inteira pela frente, não foi fácil, né? E sendo atacada e sendo ofendida, né, por pessoas gananciosas, pessoas que se acham acima do bem e do mal, que se acham vítima da sociedade. É verdade. Galera, a relação acaba. É verdade, né? Ninguém é de ninguém. Tem um livro da Zíbia Gasparetto que acho que é dela, né? Acho que é dela. Que é de ninguém, é de ninguém. Acho que é dela, não sei. É um livro desse. Não me veio a memória de quem que é, mas eu acho que é da Zíbia. É verdade. Ou seja, né? É isso. Nada disso me impede de trabalhar, né? Tá aí que eu postei ontem todo o meu currículo profissional, tudo aquilo que está no meu currículo eu sei fazer, eu tenho experiência para fazer e eu posso fazer e eu gosto de fazer. É verdade, né? Então isso não me incapacita, eu não fico incapaz de trabalhar, mas eu tenho outros tipos de cuidado, como por exemplo, num transporte lotado, se eu tiver como sentar, se eu tiver como ter um banquinho de reservado ali que eu possa, né? Como eu disse, que não tem uma pessoa que precise mais do que eu sentar, ok. O meu cansaço, galera, dos meus trajetos de 2 horas era esse, né? Era por causa do pé, né?
É um trajeto de 2 horas, queira ou não queira, a gente cansa, né? Porque a gente que tem 40 e poucos anos, 48 anos, é verdade, né? A gente já tem aquela, né? Que não tem nenhum probleminha. Já o corpo grita, imagina uma pessoa que tem uma patologiazinha no pé, né? E que automaticamente tudo carrega para um lado direito. Por isso que eu falo, né? Jogaram muitas coisas nos meus ombros. E eu fui ali absolvendo para ficar quieta, para não abrir a minha caixa de Pandora. Mas as pessoas insistiram em abrir e me expor a pessoa que eu amo, expor a minha doença, expor o meu tratamento, expor tudo de ruim, né? Só que aí eu abri o canal e falei, agora vocês vão ver o que é de bom, né? Que vocês me expuseram todo o meu lado de ruim, tudo que eu sofri, tudo que eu sofri sozinha. É verdade, galera, né? Agora vocês vão ver o que é uma mulher ter uma superação de verdade. E agora vocês segurem essa mulher, porque essa mulher aqui não vai permitir nunca mais ser ofendida por ninguém, ser machucada por ninguém. Ela não vai permitir ver falar mal de quem ama, é verdade. Brincar com os sentimentos das pessoas e brincar com o profissionalismo das mesmas, né? Então tá aí uma frase, uma parte do meu livro que eu falo, que é muito importante para as pessoas respeitarem, né? Porque todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem algo que não quer expor, né? Se você tá no ambiente de trabalho e você não fala nada da sua vida sentimental, emocional, é porque a pessoa não quer falar. Então você não precisa fazer espelhamento de WhatsApp para descobrir a intimidade dessa pessoa por curiosidade ou querer dar uma de cupido, né? Se a pessoa é quieta, tá isolada, tá na dela, alguma coisa tem. Então tem que respeitar, galera. Então é isso. Um beijo, amor, amores, é verdade, né? Foi um desafio para minha pessoa, o meu tratamento. A minha recuperação foi um desafio elevado ao quadrado. E hoje eu falo para vocês, a única coisa que não é a Fabiana 100%, que não me deixa 100%, é realmente o problema que eu fiquei do pé e dos músculos, né? Que foi que, infelizmente, quando eu me estresso, como eu disse para os médicos, eu disse para os neuros e disse para esse último médico, é o que dói. Quando eu me estresso, a musculatura, né? Foi o que ele falou, hidroginástica ou o outro, como eu disse, fisioterapia. E isso, quando eu começar a fazer, com certeza também o meu pé vai melhorar 1000%, né? Mas para isso acontecer, a vida tem que estar andando, né? Porque não dá para você fazer uma hidro, não dá para você fazer uma fisioterapia sem trabalho, sem a vida estar andando, né? É verdade. E é isso. Então, um beijo para vocês, gente. Se cuidem. Um beijo, amor, amores. Muito obrigada, doutoras, e bora lá. Tchau, tchau.